Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Hoje vamos regressar a um tema de atualidade e vamos falar de uma atualidade próxima, a atualidade aqui ao lado de Espanha. Espanha tem passado por momentos de alguma convulsão, muito provocados pelo que se está a passar na Catalunha, mas o fenómeno da Catalunha, toda a dúvida que ainda hoje existe sobre o que vai suceder depois das eleições de 21 de dezembro, que acabaram quase por repetir, não totalmente, já veremos, o resultado pré-existente, e portanto voltou a haver uma maioria no Parlamento regional de partidos favoráveis à independência. Está, apesar de tudo, num impasse, porque o líder do partido vencedor está fora de Espanha, está na Bélgica, mas além disso emergiu claramente um segundo partido, no caso da Catalunha, até um primeiro partido na votação, que foi o Ciudadanos. Ciudadanos esse que nos últimos tempos tem também tido uma grande projeção no resto de Espanha. É um partido que nasce a partir da Catalunha, um partido que surge no centro do espectro político, um bocadinho alimentado pelo facto, eu diria, de a Espanha ter sido bastante martirizada por casos de corrupção, mas também pela tensão gerada pelos diferentes nacionalismos. O seu líder, que aliás é originário da Catalunha, Albert Rivera, ao contrário de Arrimadas, que não nasceu na Catalunha, o seu líder, Albert Rivera, é neste momento provavelmente o político espanhol mais popular, e as últimas sondagens colocam pela primeira vez os Ciudadanos à frente do Partido Popular. Pensei que as eleições a existir ainda vêm longe, portanto não é uma daquelas sondagens que dê uma indicação do que pode acontecer, porque muita coisa pode mudar, mas há aqui seguramente sinais importantes. Jaime Gama, a Espanha era um país onde a política continua em muitos aspectos a ser marcada pela separação, nós já falámos disso noutros programas, a separação entre a Espanha negra e a Espanha vermelha, por assim dizer, entre as duas Espanhas, com o PP claramente a representar a Espanha, uma dessas Espanhas, sobre a outra Espanha muito polarizada em torno do PSOE. Estes dois partidos hoje, somados, valem menos de 50%. Ou valerão pouco, à volta de 50%. A última sondagem, 43 juntos. 43 juntos. Portanto, e aparece esta nova força política que, junto com outras forças nacionalistas, está também em Espanha a perturbar muito o quadro tradicional. Isto é uma realidade nova, é de facto uma Espanha diferente daquela que estamos a assistir. Uma Espanha diferente daquela que durante, enfim, desde as guerras carlistas, era uma Espanha muito polarizada, muito dividida entre duas Espanhas. Sim, é uma Espanha diferente. O que não quer é necessariamente dizer que seja uma Espanha mais forte. É uma Espanha diferente. Ou seja, é uma Espanha que finda a transição e consolidada a transição praticamente girou em torno de dois partidos, primeiro o CD, depois o PP, num processo de fusão e de aglutinação. Sim, que mas também o CD desfez um bocadinho também, não é? Sim, mas foi absorvida pelo PP, que sempre existiu, mas que depois suplanta a própria UCD e agrega um novo terreno político. À esquerda, o PSOE, que é um partido durante uma certa fase na órbita dos 40% e com capacidade governativa, e depois partido... Dominou longamente a política espanhola, não é? Durante muitos anos. No fundo foi o teste final de que o franquismo tinha acabado e da transição. Portanto, fazer a transição do franquismo... O próprio PSOE teve que evoluir, por exemplo, era um partido antinato. Onde o CD se queimou. Era um partido antinato e depois aprovou. O PSOE foi-se adaptando à realidade que é a da governação de um país moderno e teve que, digamos, ajustar o seu programa a isso. Mas acrescente-se o PSOE originário, é já um PSOE que vem preparado para assumir essa tarefa, porque, se vir bem, quando há a transição, há três socialismos em Espanha. Há o Partido Popular de Terno Galvão, o velho PSOE do Rodolfo Llopis e há o PSOE Filipe González, que depois também se
alia com forças regionais emergentes e que tinham algumas características social-democratas, como é o caso, por exemplo, da Catalunha. Ou seja, é um PSOE que já vem formatado para fazer a transição e para não recordar a guerra civil. Nova geração, outra visão, muito apoio da República Federal da Alemanha, isso também tem esse contexto. Embora, na questão da NATO, quer a Aliança Popular, quer o PSOE tenham sido contra. Porque em Espanha, digamos, a Espanha tem, devido ao trauma de 1998, um sentimento anti-americano que é dos mais fortes da Europa. E a questão das bases e a ideia de associação dos americanos com Eisenhower a uma cooptação do Franco para o sistema político internacional. Portanto, isso tudo pesava nesses imaginários com grande força. E à esquerda, um partido comunista, que é eurocomunista, que faz a transição e que, paradoxalmente, não capitaliza com isso e se afunda. E depois tem que recorrer a formatações diferentes, como a Esquerda Unida, e depois vem a desembocar num espaço político cada vez mais minguante, que é depois ocupado hoje pelo Podemos, em grande parte. Portanto, há aí todas essas alterações. Hoje, o que é que se verifica? Grande erosão dos partidos do sistema central. Por razões diversas, o PSOE, com a governação Zapatero e com a política de ajustamento, e o PP, com todas as confusões derivadas da sua evolução interna e também com a eclosão de casos de corrupção que flagelam a vida do partido e a sua liderança permanentemente e que fazem explodir bombas judiciais a cada semana de efeitos. Umas em Madrid, outras em algumas regiões. Valência, por exemplo. O Ciudadanos é aí um partido que capta uma parte do eleitorado centro-direita. Tem a sua constituição e a sua origem no combate ao nacionalismo autonómico, Catalunha e País Basco, e depois catapulta-se no combate à anticorrupção e na defesa de um sistema institucional mais sólido, não se sabendo bem qual é a proposta política e institucional de fundo dos Ciudadanos para a Espanha. Mas sabendo-se que a sua ação política... Que se arrumaria no Partido Liberal Europeu, não é? É onde eles estão. Ainda não está claro. Porque a agenda é uma agenda que tem tido apenas dois volês. O volê combate ao exclusivismo dos nacionalismos em territórios das autonomias históricas e combate à corrupção por um Estado mais sério, mais transparente. E, portanto, a proposta política vem muito desses dois conteúdos, que são conteúdos mais de campanha política do que propriamente conteúdos estruturadores sobre como deve funcionar o Estado espanhol, a sua Constituição, as relações internacionais de Espanha, são temas omissos. Mas é um partido que cresce bastante e que só o teste a esse partido está muito dependente do calendário eleitoral espanhol, porque em 2019 vai haver eleições municipais e só em 2020 eleições legislativas. E o teste... Nas europeias também, em 2019. Sim, o teste pelo qual os Ciudadanos ainda não passou é o teste de ter uma rede, uma organização e, portanto, ser capaz de montar candidaturas autárquicas consistentes, tal como o Podemos. Mas o Podemos, apesar de tudo, e isso é talvez uma das novidades, já me repito, é que o Podemos conseguiu vitórias autárquicas importantes através de um sistema de alianças com coligações heteróclitas, nomeadamente em Barcelona e Madrid. Barcelona e Madrid são governados por aliados do Podemos, digamos assim. Mas nas regiões de autonomias históricas, com alianças com os separatistas. Claro. Sim. Numa quermesse indefinida que depois faz que agora, com por exemplo, o Podemos só possa dizer: eu não digo como é que votaria no referendo, eu acho é que deve haver um referendo. Portanto, são plataformas políticas também um pouco frágeis. E é por isso que o Podemos também tem vindo a declinar nas sondagens. Mas agora, esta sondagem do El País, passava, eles tinham 13%, não é? Estavam com 13%.
Não, tinham 13 ou 14. Sim, isso foi o que eles tiveram nas eleições, mas agora passaram nesta sondagem. Eles tiveram mais. Já tiveram mais em sondagem. Já tiveram mais, e tiveram mais nas eleições. Já tiveram mais nas O que é, digamos, baixam todos, isto baixa o PP, baixa o Podemos e o PSOE, que também não conseguem ser alternativa consistente ao PP, e o Cidadanos sobe. Como é que a direita espanhola vai absorver, digamos, a mudança de esfera? Isto é, o PP aceita ser o segundo partido de uma coligação liderada pelo Cidadanos. Porque eles têm maioria juntos, não é? Como vai o próprio Cidadanos articular? Será que o PSOE quer ou tem sequer motivação para almejar um segundo papel numa coligação com os Cidadanos? Isso é um grande trauma para os dois partidos tradicionais da transição espanhola. O PP e o PSOE têm ambos o problema de saber, vamos em segundo de alguém que aparece aqui e que rompe o espectro político e tem toda esta pujança e esta vitalidade. É um pouco semelhante ao fenómeno de Macron. Qual é a sua perspectiva? A direita espanhola está a passar por uma fase... A direita espanhola é evidente que a direita espanhola estava, sociologicamente, aliás, o Franco teve muito essa preocupação. Aliás, há uma famosa conversa do Franco com o general Vernon Walters, que depois o Walters reproduziu nas suas memórias, que é muito interessante porque é na altura exatamente em 73, quando o Franco já começa a dar os primeiros sinais de doença, de Parkinson, que aliás é muito interessante porque isso é os americanos sabem disso por causa das caçadas, que o Franco começou a falhar perdizes que nunca falhava. E, portanto, alguns começou-se a contar nos mentideiros essas histórias. E o presidente Nixon mandou o Vernon Walters, que conhecia bem o Franco, porque o Vernon Walters, como foi muitos anos o intérprete dos presidentes dos Estados Unidos, eu, aliás, conheci pessoalmente, era um homem que falava 14 línguas, falava, aliás, português com um ligeiro accent brasileiro, mas falava bem português. O Vernon Walters foi mandado pelo Nixon na Espanha, para tentar, falando com o Franco, tentando perceber o que é que o Franco realmente, se queria mesmo aquela transição que ele dizia, com o rei, e o Vernon Walters foi recebido pelo Franco. O Vernon Walters falava bem castelhano, o Franco gostava dele, e é evidente que não ia dizer ao Franco, olha, nós queremos saber o que é que vai acontecer em Espanha quando o Che morrer. Portanto, disso começou a conversa com uma coisa simpática e tal, coisas, cumprimentos, e depois disse, não, o presidente Nixon, enfim, como o general é um grande conhecedor da geopolítica do Mediterrâneo, especialmente do Mediterrâneo Ocidental, o presidente Nixon gostava muito de saber qual era a sua opinião sobre a situação no Mediterrâneo Ocidental. E o Franco disse-lhe assim, não, vocês sabem muito mais do Mediterrâneo Ocidental do que eu. O que o presidente Nixon quer saber é o que vai acontecer em Espanha quando eu morrer. E eu vou-lhe dizer, bom, para os vossos interesses, que não são exatamente os meus nem os de Espanha, vai tudo correr muito bem, porque eu acabei com as duas Espanhas. Criei uma classe média e, portanto, vai-se instalar um modelo democrático, não sei se isso é bom ou não para a Espanha, mas, enfim, é o que vai acontecer. Portanto, naquilo que vos interessa, a Espanha vai ficar do lado do Ocidente, etc, etc. E o Franco tinha muito, e eu acho que, aliás, o mérito do Franco nisso foi ter percebido, depois, sobretudo, da morte do Carrero Blanco, que ele podia ter alguma coisa a dizer no que vinha a seguir, mas a condição era que o que vinha a seguir não era igual ao que ele tinha. Quer dizer, portanto, ele faz novas regras do jogo. Mas, apesar de tudo, e criou a tal base sociológica, a tal classe média. Havia uma classe média, mas essa classe média manteve-se muito dividida. E a ideologia tem em Espanha um peso que, por exemplo, não tem em Portugal. Está dividida, e depois aparece aquela coisa extraordinária, que é o CD, que é uma coisa que é feita exatamente para fazer a transição e dissolve-se depois na transição, que, aliás, é feita com uma série, e com muita atenção dentro do bloco de poder, não é? Porque naqueles primeiros anos, o Franco também teve ali a coisa interessante, não é? Que pôs o rei, porque o rei, por um lado, quer dizer, para os franquistas, ou para os partidários das pessoas do regime, até sociologicamente do regime, era a garantia de que, com o exército, de que as coisas, enfim, tinham ali um determinado limite. E, no fundo, para a esquerda e para as novas forças políticas também era a garantia de que o exército não combateria, não é? Se não fosse exatamente o elemento do rei, não teria, de certo modo, acabado, sobretudo quando houve todos aqueles problemas de terrorismo, que chegou a ser fortíssimo,
E terrorismo não era só terrorismo separatista, era terrorismo. Não, houve matavam generais, também matavam generais, matavam houve oficiais, matavam... Quer dizer, portanto, tudo isso. O Franco criou esse sistema. E, portanto, de certo modo, as forças políticas que a seguir se formam, no fundo, lembram-se que primeiro houve aquela formação, que eram aqueles antigos ministros todos do Franco, que fizeram foi ainda a Aliança Popular, que foi o primeiro partido, com o Fraga, com toda essa gente, que teve uma votação marginal, teve 6 ou 7%, não é? O CD sim, foi mas que o grande digamos, sucesso. Mas depois um embrião, matriz a seguir é um embrião que do vai PP. do PP. Exatamente. E, portanto, depois há ali um recentramento. E essa direita, o que é que faz? Que essa direita europeiza-se, de certo modo retira uma série de coisas, quer dizer, está muito obcecada também por não ser confundida com o franquismo, portanto faz ali uma... Mas sociologicamente, no fundo eram os apoiantes quer dizer, no fundo era aquelas classes médias ascendentes e o campo, no fundo, que eram os apoiantes tradicionais do franquismo. De facto, como eu já me estava a dizer, o Partido Comunista vai-se afundando, o PSOE emerge como grande força e, portanto, há ali uns anos que, de facto, estas forças, como aliás noutros sítios na Europa, disputam, quer dizer, acabam por ter à volta de 80% do eleitorado, ou às vezes mais, não é? E disputam o poder numa espécie de alternância que dura, não é? Uma espécie de bipartidarização ou bipolarização que vai funcionando. Agora, como está a acontecer noutros pontos da Europa, rompe, não é? Rompe, por um lado, rompe pela esquerda, porque Podemos, no fundo, pega em que, por um lado, é uma reconstituição de antigas formações de extrema-esquerda, não... Sim, mas não, o Podemos tem uma origem, digamos, em movimentos de rua, não é? populista, nesse Não, sentido. aquilo é uma coisa constante, aquilo nasce de um sitting, de uma ocupação de uma praça em Madrid, depois da cooptação por um grupo de intelectuais que vem de uma universidade, da universidade. Portanto, nasce daí. E depois, a coisa dos cidadãos é interessante porque é um movimento que nasce essencialmente da recusa, não é, do separatismo. Essencialmente é isso. Porque eles, à partida, quer dizer, o que é uma característica, enfim, são no fundo, nacionalismo espanhol, não é? A recusa do separatismo é nacionalismo espanhol. E descastilhaniza também o nacionalismo espanhol, que eu acho que isso é um ponto interessante também nisso, porque... Agora, como o Jaime também ali há bocadinho dizia, qual é o conteúdo político disto? Porque eles aparecem como centristas. Mas centristas de quê? Onde é que, é para ver uma referência, é para ver uma referência anterior ao Partido Popular como a direita, claro, e depois, como são novos, têm de facto até no aspecto de imagem, quer dizer, eles têm um certo cuidado. Eu, aliás, hoje de manhã estava a ver a TVE e estava a ver uma coisa engraçada, que aliás a gente hoje vê muito na Europa, mas em Espanha, a gente como as legendas de quem está a falar aparecem a seguir, a gente pelo aspecto diz imediatamente, este é do PP, este é do PSOE, este é do Cidadanos e este é do Podemos, porque há uma espécie de uniforme, mas mesmo no Parlamento, as pessoas por exemplo, os PP estão sempre todos engravatados e são mais ou menos de meia idade, os Cidadanos são todos muito novos, magríssimos e também... Nem todos são magríssimos, mas são... Não, mas são de uma maneira... Não, mas há um tipo... Bom, os Podemos também se reconhecem imediatamente. E as pessoas... Quer dizer, é muito interessante esse... Agora, é capaz de ser um bocadinho ingovernável no sentido que estas instituições estavam todas viradas para uma bipolarização e, portanto, funcionava com dois partidos, ora um, ora outro, e, portanto, à volta desses faziam-se coligações claríssimas. E agora, como estão... três partidos que, enfim, que estão mais ou menos próximos uns dos outros, apesar deste distanciamento que é o Cidadanos, o PP e o PSOE. E depois um que está um bocadinho mais atrás, mas arranjar formas de entendimento desta gente, ainda por cima com os nacionalismos, com os partidos nacionalistas, é um cocktail que não vai ser fácil. Sabe, Gama, esta Espanha muitas vezes é dita como a Espanha de 78, que tem a ver com a Constituição, tem a ver com o modelo político encontrado, com os equilíbrios que permitiram manter a Espanha unida, criando diferentes tipos de regiões, porque nem todas as regiões têm o mesmo poder e a mesma... Por um lado não têm a mesma história nem a mesma tradição, depois também não têm os mesmos poderes. Essa Espanha, que é muito contestada, sobretudo por alguns nacionalismos catalães, mas também pelos Podemos, por exemplo, é uma Espanha institucional que vai ter que mudar.
Bom, essa é a grande interrogação. E, neste momento, se quisermos, a Espanha está num grande impasse político, num cul-de-sac, porque, por um lado, a Catalunha fez a experiência que deve fazer retirar uma lição aos nacionalismos catalães, que é a da impraticabilidade de uma via unilateral para a independência. Esse modelo não passou. E não passou na Espanha e não passou na Europa. E isso também demonstrou uma fraca percepção da realidade política atual por parte dos líderes nacionalistas catalães. Isso é um ponto. Mas a questão com influência catalã... noutras regiões de Espanha que estavam a olhar com muita atenção para o que se iria Claro, passar, sim. não é? O País Basco, já tendo ultrapassado, e isso foi um passo imensamente positivo, o nível da ação terrorista, e já tendo conseguido institucionalizar no País Basco e dentro de Espanha um modus vivendi, por isso também muito distante do processo catalão, e com receio de que o processo catalão possa vir a reabrir as questões bascas. Mas, se é certo que na Catalunha os nacionalismos vão possivelmente ter que refletir, possivelmente retirar alguns líderes, fazê-los substituir, a verdade é que também a Espanha revela não possuir um horizonte de solução para a questão catalã e para a institucionalização ajustada do resto da Espanha. Tudo está em desfazamento. E a própria monarquia também. Imagina-se a Rainha de Inglaterra ir a Davos falar da Escócia. Pois. Há gestos que podem parecer de grande movimentação e visualização, mas que só revelam uma grande fraqueza. Portanto, há um impasse. E esse impasse está a vulnerabilizar a iniciativa espanhola no mundo. A Espanha era um país com iniciativa na América Latina. O que é hoje a proposta espanhola na América Latina? A Espanha era um país que fazia parte do núcleo propositivo da agenda europeia em termos de reflexão e debate sobre o futuro da Europa. Qual tem sido nos últimos anos o papel da Espanha na Europa? A proposta espanhola sobre a Europa? Silêncio absoluto. Portanto, a crise catalã tem contribuído para erosionar o catalanismo e também para paralisar a Espanha e o seu papel na Europa e na comunidade internacional. Isso não é positivo. Mas quais são as propostas? O PP e o PSOE vão digladiar-se na base de querer cada um demonstrar que é o mais anticatalanista possível e que é o guardião eterno do patriotismo de Espanha. O Podemos. Isso coloca problemas ao PSOE, porque o PSOE, apesar de tudo, é um partido grande na Catalunha. O PP já deixou de ser. Sim. Mas o PSOE ainda é um partido grande na Catalunha. O PP hoje é o Ciudadanos. Sim, mas o PP catalão ficou... Implodiu praticamente. Sim. Mas o PSOE passou para trás da CUP. PSC, não é? Partido Socialista da Catalunha. Portanto, tem mas o PSC chegou a ser um partido com Pascoal Maragall capaz de estabelecer alianças na Catalunha e, tal como no País Basco, chegou a ter o Landacari. Portanto, e isso foi perdido. Isso foi também diminuído. Agora, na Espanha, as forças... Portanto, PSOE e PP vão radicalizar o confronto da disputa do patriotismo espanhol. É uma disputa sem sentido e que só serve para fazer entredevorar essas duas forças. Depois, Podemos e Ciudadanos. Podemos e Ciudadanos têm uma consistência eleitoral. Mas qual é a proposta do Podemos e do Ciudadanos? Quais são as propostas para a Espanha? Até para a própria Catalunha. Porque o Podemos, sobre a Catalunha, diz que queremos que escolham, mas não diz como escolhe. Exatamente. E o Ciudadanos é um partido feito contra a Catalunha, se quisermos, ou contra o nacionalismo catalão. Bom, mas quando convocados para propor para a Espanha uma reforma constitucional, ou reformas estatutárias, ou uma reflexão em torno das autonomias
ligadas à reforma do Estado espanhol, onde estão as propostas? Não se viu até hoje nenhuma. A própria imprensa espanhola não suscita esse debate, porque a imprensa espanhola fez um alinhamento integral com as posições mais tradicionais da visão espanhola, como se não tivesse havido a transição política em Espanha. Foi um reflexo automático muito interessante de ser analisado. Agora, quais são as propostas? Mas o puzzle é particularmente complexo, porque, e daí há bocado referiu que o País Basco olhava com preocupação para o processo catalão. E com razão de ser, porque o País Basco tem, por exemplo, uma situação fiscal diferente do resto, melhor do que a Catalunha, porque tem um direito antigo que veio... Conserva o superávit. Conservou o seu superávit. Tem direito a conservar o superávit. Coisa que nenhum dos outros regiões têm. Mas essa é que é a questão. As outras regiões o que é que querem? Porque, quais são as propostas que o PSOE, o PP, Ciudadanos ou Podemos fazem para a reforma constitucional da Espanha? Onde estão? São propostas de vocabulário? São propostas de passagem a um federalismo? São propostas que remetem para o nível estatutário a questão do financiamento? Há poderes na Catalunha e no País Basco que são mais amplos que os poderes dos Estados federais. Sim. Portanto, o federalismo pode ser uma questão de palavras apenas. As autonomias assimétricas, porque, no fundo, na Espanha temos, historicamente, nacionalismos que começam como movimentos culturais e acabam em movimentos políticos, e que começam à direita e acabam à esquerda. E depois temos coisas que são regionalismos culturais românticos, coisas que são autonomismos, coisas que são independentismos, coisas que são federalismos ligados à ideia republicana e até ao iberismo. A história política de Espanha, que é muito diversificada e muito rica desse ponto de vista, é também uma enorme manta de retalhos. E como é possível concitar um pensamento? E qual o papel da monarquia? Os Habsburgos, é interessante verificar que a unidade da Espanha não teve perpetuação na União dos Reis Católicos em dinastias de origem espanhola. Os Habsburgos primeiro e depois os Bourbons, e os Bourbons com várias interrupções. 2 repúblicas, Franco e também os piemonteses, a Casa de Saboia, com Amadeu de Saboia. E até o nosso rei Dom Luís foi desafiado para se vir a tornar rei de Espanha. Mas isto para demonstrar que a monarquia espanhola, que resultou sempre nestas últimas dinastias de uma arbitragem internacional de conflitos europeus com repercussão em Espanha, também legitimada pela ação de Juan Carlos na transição, não tem agora uma voz para o conjunto da Espanha. Porque não basta anatematizar o irredentismo catalão. É preciso ter uma solução para a questão catalã e para a questão espanhola. Pareceu ter uma estratégia, nomeadamente o casamento da família, através de casamentos que foram feitos com o basco, com o catalão, mas depois tudo isso se desfez e tudo isso ruiu completamente agora com o novo rei. Sim, completamente. Mas do novo rei... O rei tornou-se quase o rei de Castelo. Tem-se visto uma postura de autoridade em relação às posições do Estado Central e ao reforço do aparato até protocolar dessa instância, mas não se tem visto nenhuma mensagem de conteúdo político integradora do conjunto de Espanha e realçadora do papel de Espanha no mundo. Porque a Espanha viveu sempre, se vir os autores que reflexionam sobre isso, Ortega, Julián Marías, a Espanha une-se, sobretudo quando é capaz de projetar uma grandeza para o mundo e para o exterior. Daí o papel da hispanidade na aglutinação de Espanha. Perdendo esse horizonte para fora. Da crise de 98. Saem da crise de 98, renascem da crise. Aliás, a gente também tem que ver a própria língua basca é uma língua quase... Daí que a Constituição... foi um século de invenção de passados, não é? Aliás, a Constituição espanhola atribui um grande papel à coroa e à monarquia
na disputa e na liderança do espaço da hispanidade, precisamente porque os seus autores tiveram a noção de que esse conglomerado precisava de um destino superior. Ajudava a unir. Agora a discussão é mais baixa. Voltou para dentro. E está internalizada e não tem grandeza. Portanto, é um momento difícil para a vida de Espanha. Neste momento digamos, de crise, a União Europeia não teve dúvidas sobre o que fazer. No entanto, há discursos na União Europeia sobre o tema da soberania que dizem que o futuro vai ser algo intermédio entre a nação e as regiões e que é tudo, na União Europeia vai ser uma misturada disto. Sim, houve uma altura que... Não, eu estou a dizer isto foi escrito em Portugal, por exemplo, pelo Paulo Rangel. Sim, Portanto, não estou a... Sim, e houve de facto uma fase que agora pareceu nesta crise catalã ter recuado, mas recuou um bocadinho ad hoc, não é? Recuou porque viu exatamente a contradição com a situação atual. Mas não há dúvida que enfim, a ideia de Bruxelas, numa dada altura, foi muito forte e até houve políticas de favorecer exatamente as regiões, não é? A criação de... Portanto, quer dizer, combater os Estados soberanos e os Estados nacionais, mas sobretudo os Estados soberanos europeus, exatamente através da afirmação e da valorização dessas regiões. E agora, eu penso que agora, nesta altura, perante essa crise, perante o aparecimento de movimentos identitários nacionais fortes, etc., jogou, e o caso da Catalunha foi um caso, enfim, nesse aspecto paradigmático, de jogar muito à defesa e voltar exatamente a valorizar, até porque na medida em que a Espanha é um Estado europeu e bastante importante em toda esta componente, mas eu acho que houve ali, mesmo da parte do rei, quer dizer, aquele discurso que o rei faz, no fundo, no início desta crise da Catalunha, que é um discurso muito soberanista espanhol, e não há uma palavra sequer, porque a vantagem deste tipo de instituições é exatamente porem-se au-dessus de la mêlée, não é? Como diria o general de Gaulle. Ele, no fundo, achou que o essencial era colocar-se do lado da Constituição. A Constituição é assim, ponto final. Ele sufragou muito a tese, em meu entender também, pouco subtil e pouco sofisticada do Partido Popular e do Rajoy, que é uma afirmação exatamente de um princípio jurídico ou constitucional para se resolver um problema político. Está lá, não é? Porque, no fundo, todas as insurreições, por definição, são sempre contra a Constituição. Quer dizer, os movimentos de guerrilha no então Império Português também eram contra a Constituição. Sim, mas nós estávamos para democracias, não é? Portanto, sim, há outras formas de resolver o assunto mas, por exemplo, há liberdade. Na França ou na Grã-Bretanha também tiveram insurreições nas áreas coloniais. As insurreições também eram contra a Constituição e contra a Catalunha não é uma colónia. Pois, mas para os catalães que querem ser independentes, não é? A dialética funciona assim. Passam a dizer que é uma colónia, não é? No fundo é essa. A argumentação nacionalista é que é uma colónia, quer dizer, portanto, ora bem, portanto, o que interessa, e aliás eu tenho uma visão neste momento muito pessimista quanto à questão porque há um empate técnico, quer dizer, no fundo metade quer uma coisa, metade quer outra, e portanto instituições como a instituição monárquica, etc., deviam, exatamente que é essa a vantagem deste tipo de instituições, é darem também uma voz à dissensão, darem uma voz não é apoiarem a dissensão, mas é tentarem criar espaços em que isso seja possível, não é? Porque, de facto, a situação, em meu entender, por erros, quer do Estado Central, quer pelos próprios poderes catalães, tornou-se um beco sem saída, quer dizer, porque a gente tem a noção, esta eleição foi assim, se repetir outra eleição será mais ou menos a mesma coisa, não é? E, portanto, não se vê ali é um problema e que vai ser um abscesso de fixação nos próximos tempos para a Espanha e para a Europa também. Agora, a Europa também aqui sufragou completamente a posição de Madrid, porque pareceu-me exatamente também para não ser acusada do que já lhe tinha acontecido no passado, de estar exatamente a minar pelos seus interesses, digamos, para o federalista, estar a minar um bocado as soberanias tradicionais, não? Numa época que essas soberanias estão outra vez a voltar com força, não é? Até porque pela questão identitária. E este problema de como é que é, enfim, a Espanha é o tal mosaico, não é?
nesse mosaico, é curioso, muitas vezes, enfim, o discurso catalão é que é uma coisa contra a Castela. Mas, na verdade, se compreende a parte de Madrid, porque Madrid, como todas as grandes capitais, enfim, é um bocadinho feita, está na península como Paris está para a França, não é? Todas as estradas, todos os caminhos de ferro, todos os TGVs irradiam dali como se fosse uma estrela, não é? E, aliás, portanto, é uma escolha geométrica, não é? E é uma escolha geométrica, porque há uma velocidade artificial, digamos, à valência. Mas, quando olhamos, por exemplo, para o discurso dos Madrid era um logradouro rústico de Toledo. De Toledo, exatamente. Sim. Não, Madrid foi uma invenção dos Filipes para tentar consolidar a unificação da península no tempo em que eles ainda tinham Portugal. Portanto, dos Habsburgos, dos Áustrias, que não falavam espanhol. Não, o Carlos V, como é que era? O Carlos V falava, havia uma anedota do Carlos V que era ótima. Uma anedota não, mas coisa que se dizia. O Carlos V falava com os soldados em alemão, com as mulheres em francês, com Deus em castelhano e com os cães e os cavalos em flamengo. Era uma daquelas anedotas para chatear os belgas, se contava. Mas, face a isto, como é que, por exemplo, uma autonomia tão grande e tão importante como é o caso de Andaluzia, mas que não tem uma tradição separatista. Teve alguma. Há um movimento andalucista, meio gitano. Não queriam também meter o Alentejo E nisso. teve um grande escritor, Blas Infante, que depois foi assassinado. Tradicionalmente pobre, onde já existe esse movimento, que é, por exemplo, uma Galiza. Onde já existe um bocadinho, houve alturas, inclusive... Mas a Galiza teve um movimento... No século XIX espanhol é perpassado por um conjunto de perturbações, com a monarquia entre a ordem absoluta e a ordem liberal, com a emergência da República, com períodos revolucionários e de turbulências, com caudilhos, e depois também com a aparição, um pouco em reação à modernidade e à centralização e à industrialização de nacionalismos culturais, em que o galeguismo é também uma componente, com o Castelau, tem grandes autores literários, assim como o primeiro catalanismo é um movimento literário romântico, assim como o nacionalismo basco é teorizado por Sabino Aranda e é, no Mas fundo... já é mais político. Mais político e mais rássico também. Mais rássico. E mais rássico, tem uma componente identitária rássica que é complicada. No fundo é a teorização por um pensamento jesuítico ligado ao povo basco tradicional em reação à invasão do País Basco pelos migrantes de outras partes de Espanha que afluem como mão de obra às indústrias nascentes. Portanto, tem essa componente interessante. Mas outros nacionalismos e regionalismos e localismos aparecem em Aragão, em Navarra, nas próprias Castelas, em Leão, em La Mancha. A história de Espanha do século XIX é perpassada por tudo isso. E, além disso, é perpassada por uma contestação dos tempos à monarquia borbónica e à sua forma de organizar a administração central de Espanha. E, portanto, o republicanismo é algo que emerge do liberalismo na oposição ao absolutismo. E nas soluções republicanas, o federalismo, entre as quais se inclui o iberismo, também aparecem. Por exemplo, o teórico fundamental do nacionalismo catalão, que é Prat la Riba, por exemplo, propõe a criação de um império de Lisboa à Provença, ligando Portugal a Espanha e a Occitânia, e para fazer de Barcelona o centro desse pequeno império. É muito curioso, aliás, é uma coisa, enfim, eu só descobri agora, com esta crise espanhola, que a Catalunha tem 3 línguas oficiais. Porque tem o castelhano, tem o catalão, naturalmente,
e tem uma pequenina concelho lá nos Pirineus, onde se fala Languedoc, a língua da Occitânia, e é considerada a língua oficial da Catalunha. Penso que será falado por, nem sei se por milhares de pessoas, que há umas centenas, ou compreendido, nem sei se falado. Porque eu não sei até que ponto é que a Languedoc se mantém como uma língua Isso viva. é o conceito de Grande Catalunha e é para deixar um pezinho para entrar na Occitânia francesa e na região do Mas onde não Languedoc. tem uma grande correspondência. Assim como há também um aragonismo que se rebela contra o catalanismo barcelonês, porque entende que a unidade política foi sempre o Reino de Aragão e o Condado de Barcelona. E Barcelona nunca passou de condado, nem houve nunca uma entidade política catalã, ela mesma, a não ser na literatura e nos escritos, mas nunca na realidade. Portanto, há todos esses matizes, Valências, Baleares, como jogam com isso. E como é que isso se prolonga também para o lado francês? O catalão não se fala só na Catalunha. O catalão é faladíssimo, e o catalão, aliás, é a língua de um país, que é Andorra. É o único país de que o catalão é a língua. Mas o catalão excede a própria Catalunha, porque se prolonga para Valência e para as Baleares, e para uma parte de Aragão. E para o lado francês também. Portanto, há a realidade da língua e depois há a realidade cultural, há a realidade política do passado, em que o papel central é o de Aragão, e não nos esqueçamos que, digamos, a marca francesa da Catalunha e de Barcelona é uma criação francesa na luta da Reconquista. Portanto, é uma projeção aí do território da organização política de França e dos reis de França. Tal como Navarra é no País Basco, também um prolongamento da ação francesa. Nesta crise houve uma tentativa, um bocadinho, eu diria mal à derrota, mas houve uma tentativa de fazer renascer os paradigmas da Guerra Civil. A Catalunha foi o último local a cair para o franquismo. Valência, por acaso, a última coisa foi mesmo Valência, mas... Cidade de Valência. Mas, mas a Catalunha foi a invasão, foi em janeiro de 39. Portanto, janeiro, fevereiro. Houve nos últimos anos na política espanhola algumas tentativas de fazer renascer aquela lei da memória histórica do Zapatero, muito pouco feliz. Enfim, fazia parte do Corte de 78, de alguma forma, passar uma espécie de esponja sobre o passado. Faz sentido. Permitia, por um lado, amnistiar os comunistas e Carrilho, por outro lado, não ir julgar não ir incomodar os generais e as polícias. Portanto, fez parte disso. Depois houve a lei da memória histórica, que se mantém de alguma forma viva, porque continuam a mudar nomes a praças. Agora, a Presidente da Câmara de Madrid não tem feito outra coisa. Isso ainda é um fantasma que pode... Ou não? Não sei, aliás... É apenas uma arma política sem... Este escritor isso é muito bastante... Os cidadãos é um bocadinho... Se nós ainda podemos encontrar algum reflexo disso na clivagem PSOE-PP, os cidadãos está completamente à margem dessa clivagem. Claro. Não, mas isso é interessante porque, por exemplo, aliás, o livro foi agora traduzido. O Javier Cercas tem agora enfim, tem tomado muito esses temas, tem sido um escritor que tem pegado muito nesses temas da Guerra Civil, mas pega-os exatamente neles numa linha mais conciliadora e reconciliadora. Ele ainda agora, neste último livro dele, no Monarca das Sombras, que foi, aliás, traduzido, estive a ler isso recentemente. Quer dizer... Esta ideia de ir remexer o passado, o Renan tinha isso muito bem, naquele famoso texto dele, Qu'est-ce qu'une nation? Ele dizia que, por um lado, uma nação é a memória, mas é também o esquecimento. Ele, aliás, dizia que a França só se podia unir se esquecesse, sei lá, desde a Saint-Barthélemy ao terror da Revolução. Quer dizer, portanto, é essa ideia que é fundamental, mas é evidente que hoje, enfim, há uns núcleos mais ou menos puristas e fundamentalistas, de uma espécie de revanche histórica que estão permanentemente a agitar o passado. É evidente que o passado é o último passado. E em Espanha, de parte a parte, como houve uma guerra civil com represálias ou com fuzilamentos e crimes, enfim, de massacres de parte a parte, quer dizer, quer os republicanos ou os vermelhos, quer os nacionalistas ou fascistas fizeram
cada um por seu lado, enfim, as suas repressões, os seus massacres, onde dominavam, não é? Uns no princípio, outros mais no fim. É evidente que se for puxar por aí, toda a gente tem. Quer dizer, toda a gente tem direito em sentir-se. Há sempre um avô, um bisavô, um trisavô, uma coisa qualquer, que foi massacrado. E foi, portanto, aí, quer dizer, nesse aspecto, a lei Zapatero foi uma coisa muito. É um dos dramas de países, muito de outros infeliz, países, como não é? por exemplo, Nós, não conseguem ver com a sua história, nós, como é o caso, com história a mais, que mais a última vezes se guerra diz, civil que tivemos nos relativamente Balcãs. séria foi há quase 200 anos, não é? Mas mesmo assim, às vezes também se quer levantar aí umas memórias dessas. Mas não há dúvida que isso é uma questão de, enfim, a unidade nacional e a unidade tem que ser exatamente feita também desse esquecimento. Bem, por hoje ficamos por aqui. O tema de Espanha é um tema que se vai manter na atualidade. O tema da Catalunha está com um grande ponto de interrogação à frente, pois não sabemos o que é que se vai passar, eu quase que diria nas próximas horas. Enfim, encontramos-nos dentro de uma semana.